Olá, estamos iniciando mais um Viva Bem Multimídia. O nosso foco está em histórias que a vida conta. Vamos aprender com pessoas que vão estar aqui conosco, contando seu estilo de vida, alguma experiência que passaram, uma maneira diferente de dizer que é possível sim viver bem. Vamos ao episódio de hoje. Olá, amigos do Viva Bem Multimídia, bem-vindos a mais um podcast inédito. Continuamos conversando aqui sobre imigração alemã no Brasil, as diferentes maneiras de se encarar esse tema tão importante, não apenas pelo mês de julho que passou, onde nós tivemos 5 programas especiais voltados a recuperar algumas coisas desse aspecto histórico nos 197 anos celebrados em 25 de julho, mas a história continua. Nós continuamos escrevendo esta história e já estamos com os olhos também voltados para 2024, rumo aos 200, como temos chamado os nossos podcasts para esse mês de agosto. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui e repartir com vocês o conhecimento, a sabedoria, a caminhada, a procura por suas próprias origens de Mário Colin. Ele já vai explicar por que este acento no seu sobrenome que faz parte da sua procura. Mário, prazer te conhecer, te ter conosco aqui no nosso programa e a tua saudação inicial para aqueles que vão nos acompanhar na nossa conversa de hoje. Bom dia, senhor Heitor. É um prazer participar e aceitar o seu convite nessas suas entrevistas com pessoas ligadas a vários temas, entre elas a história da imigração alemã. E eu iniciaria me apresentando rapidamente, que já vai o senhor entender por quê. Meu nome, como está escrito aí, é Mário Colin. Sou de nascimento da cidade de Joinville, Santa Catarina, a qual me aprofundei na história da imigração do Estado e, em geral, do Brasil. Sou engenheiro químico, formado pela Universidade Federal do Paraná, com curso de pós-graduação em polímeros ou plásticos, na cidade de Würzburg, Alemanha. E lá, estando, nesses 2 anos que lá vivi, eu conheci um pouco da Alemanha, dos meus finais de semana. E já notei uma diferença enorme entre as diferenças culturais das várias regiões da Alemanha. Isto me fez me aprofundar e tanto a forma de geografia do atual país Alemanha, porque nossa concentração, na realidade, vai se aprofundar, provavelmente, no nosso diálogo de hoje, do início da década do século XIX até o início da Primeira Guerra Mundial. Isto seria mais ou menos de 1824 a 1850. Sim, sim. Bem, daí comecei a me inscrever nessas viagens minhas, depois também do meu lado profissional. Procurei sempre procurar as cidades da origem que eu tinha e, logicamente, me entrava nos arquivos, folhando-os e procurando anotar ou fotografar o que me era permitido tomar nota. Com a internet, logicamente, evoluiu de uma forma muito rápida a partir, principalmente quando me aposentei em 2013. Mas vamos um pouco à sua pergunta. Meu nome é Mário Colin. A primeira coisa que me perguntam é: seu Colin, o seu nome não é alemão, né? Eu digo: não, vocês têm razão, sim e não. E aí isso também fiz
meu pai, a minha pergunta para o meu pai, e ele me respondeu a história. A história dos Colin é o seguinte: quando Napoleão invade a Alemanha, isso sempre nós temos que colocar na linha do tempo, 1814, 1805, quando a Alemanha era composta por mais ou menos 200 ducados, principados, e o Napoleão, ao invadir a Alemanha, cria um centro de batalhão perto da cidade de Hanover, que se chama-se Uelzen. E nessa cidade de Uelzen, um sargento do exército de Napoleão, chamado Jean Collin, porque em francês o I é A, Collin, não Colin, mas né? Conhece uma alemã e casa e tem um filho. E este filho também depois casa com uma alemã, e este ramo do segundo casamento vem diretamente para a cidade de Joinville em 1852 a 1857. Portanto, hoje podemos dizer o seguinte: o ramo que eu represento hoje é totalmente alemão, continuando com o nome francês, certo? Mas eu mantenho contato com a família francesa, que são da cidade de Besançon, no sul da França. É isso que eu queria me fazer primeiro, uma pequena, rápida apresentação. Sim, muito importante, porque logo quando eu vi o seu sobrenome Colin, eu pensei que seria mais um erro de grafia de tantos, onde o C ocupa o lugar do K, onde um L esquece o segundo, porque aqui no Sul é muito comum Colin com K, L, L e N, G. Então, acho muito importante essa sua raiz, de fato, e que lhe motivou a se tornar, apesar de, e junto à sua profissão, um amante da genealogia, porque eu imagino que quando a gente embarca nesse navio à procura das suas raízes, essa é uma viagem que não tem volta, não sei se eu estou certo, e assim aconteceu com o senhor também. Correto, correto. E essa curiosidade o levou a descobrir também que não ficou ninguém na Alemanha, ou ficou ainda gente da sua família na Alemanha, seu Mário? Não, na Alemanha, com o nome Colin, não. Na França, é um nome, eu diria, até muito comum, certo? Agora, as esposas do Jean Collin e depois do Johann Heinrich Julius Colin, que a primeira casou com uma Reinecke e a segunda Licht, do lado dos Reinecke e dos Licht, sim, esses eu tenho contato, mas do lado paterno, todos eles vieram para o Brasil, ou especificamente para a cidade de Joinville. Em Joinville se estabeleceram. E Joinville é uma cidade que guarda uma tradição muito forte da germanidade, assim como todo o estado de Santa Catarina. Eu tenho certeza que o senhor tem para nos dizer muita coisa que talvez nós aqui no Sul não conheçamos dos alemães que vieram para a Santa Catarina, porque esses nichos que acabaram se formando, dependendo de onde vinham, norte, sul da Alemanha, ou de regiões fronteiras com outros países, toda essa estrutura que ainda não estava organizada como ela está hoje, trouxe de algum lugar mais específico um número maior de pessoas para Santa Catarina, como Joinville, por exemplo, ou vieram de regiões diferentes? Qual é aonde o senhor chegou na sua pesquisa quanto à origem dos que vieram da Alemanha para Santa Catarina, seu Mário? Muito bem. Primeiramente, eu queria expor o seguinte, um dado importantíssimo. Como lhe falei, nós estamos falando do período de 1824 até 1850. Fatos históricos anteriores mostram
Brasil. Mas dentro da sua pergunta específica para a cidade de Joinville, aliás, antes disso, é o seguinte: para o Rio Grande, vamos falar, para o Brasil vieram cerca, nesse período, 250 mil alemães, ou de etnia alemã, tá? Não significa especificamente do atual país, Alemanha. Sim. Vieram suíços, vieram austríacos, vieram romenos, húngaros, dinamarqueses, multicultural. Mas desses 250 mil, 60% vieram ao estado do Rio Grande do Sul, a começar com a história, e também considerado como ponto inicial da imigração oficial da colonização alemã, 1854, a cidade de São Leopoldo. Sim. Muito bem. Agora, para Santa Catarina, só vieram, em números redondos, 7%, certo? E para o Paraná, algo também de 7%, quer dizer, 14%. Quer dizer, uma grande minoria, e o resto pelo Brasil, logicamente, São Paulo, Minas, para o resto do país. Então, o maior estado que recebeu alemães foi o Rio Grande do Sul, em termos numéricos, mas as colonizações que eu estudei, as mais exitosas, quer dizer, as que deram certo, que hoje existem, estão localizadas no estado de Santa Catarina. E, em especial, Joinville e Blumenau, certo? Entra também Brusque, mas e partindo e também uma diferença. Essas duas cidades foram colonizadas por uma colonização privada, não governamental. Isto significa, os que vieram já com a passagem paga no seu próprio bolso. Sim. Os lotes que compravam aqui já eram comprados lá na Alemanha e que poderia ser pago ou em dinheiro ou poderia ser pago em longas prestações por trabalho depois do lote que ele recebia aqui no Brasil. Então, isto faz uma diferença entre as culturas que vieram dos alemães para o Brasil tremendamente diferente. Sim. E o senhor perguntou qual é a região da onde a maioria vieram para essa colonização. Se dá para pensar isso, né? Não dá para deixar bem claro. A maioria é do norte da Alemanha, sim. dos feudos e ducados de Schleswig-Holstein, certo? Que são dois estados que estão em conflito permanente de guerra. Depois da cidade de Hamburgo e da Niedersachsen, da Baixa Renânia, certo? Então, são nórdicos que se característico de religião protestante luterana. E para Joinville, o início, vieram muitos suíços. Aliás, veio no primeiro navio mais suíços, de nacionalidade suíça, que já eram uma nação suíça naquela época, 1851, enquanto que os alemães eram ainda feudos ou ducados do Principados. E quem veio mais foi eu vou me permitir usar o nome, República de Hamburgo, que até hoje é chamado Freistaat. Como tem Bremen, é Freistaat, todas originárias do rico enriquecimento do século XVII e XVI, da criação das cidades asiáticas, que viviam do ouro na expressão
figurativa do sal, que exportavam para o mundo todo. Então, respondendo especificamente à sua pergunta, são nórdicos, luteranos e calvinistas. Isto dá uma característica à cidade de Joinville. Sim, com certeza. Totalmente diferente. E, como tinha que ser pago, o senhor pode imaginar que a maioria, Sim. A história tem aspectos não só desses, mas a maioria, mais de 50%, vinha com recursos próprios, porque eram ou do Schleswig-Holstein, eram oficiais do exército de alto nível de conhecimento, daí que nasce antes os Brummers, que vão para o Rio Grande do Sul, para defender na Guerra Cisplatina. Sim. Enquanto que para Joinville vêm os que foram... Porque cria-se na Alemanha, depois da saída de Napoleão, os liberais e os conservadores. Assim eram definidos de uma forma geral. E, principalmente para Joinville, vêm os liberais. Por isso, vêm prefeitos de cidadezinhas ou de lugarzinhos, assim chamados, ou oficiais de alto patente do exército que fugiram ou eram perseguidos ou condenados à morte. Temos aí para registrar que na cidade de Joinville cria-se uma massa cinzenta de alto valor cultural. Daí, a cidade propriamente explode em todos os sentidos. E isto começa com uma pessoa como Blumenau, na pessoa que não... Blumenau tem uma pequena história, mas ela se confunde parcialmente com a de Joinville. Porque o Dr. Blumenau esteve antes de Joinville ser fundado, ele esteve em Joinville. E olhou para a região, ele esteve antes no Rio Grande do Sul, analisando São Leopoldo. Ele ficou 8 meses, até o ponto que, depois de 8 meses, o Dr. Blumenau falava perfeitamente português. E tinha um relacionamento excelente com Dom Pedro I. Bem, eu dou uma paradinha aqui, porque eu não sei se eu fui muito longe na explanação, ou se eu queria fazer especificações mais específicas. De maneira alguma, porque, inclusive, eu creio que essas nuances, essas curiosidades, poderíamos dizer, são pouco conhecidas. Talvez o próprio povo de Santa Catarina não conheça essas origens com tantas minúcias e detalhes como o senhor está colocando aqui, que dirá... Nós, grande maioria dos internautas que nos acompanham, com certeza, são aqui do Rio Grande do Sul, e a gente não sabe dessas histórias. E eu acho que o bonito, exatamente, desses 197 anos que já passaram, e estamos olhando aí muito rapidamente, vamos estar nos 200 anos, é de que cada uma das regiões acabou conservando de forma muito forte as suas raízes e as suas origens. E isto faz com que nós também tenhamos essas diferenças tão acentuadas de cidade para cidade. Eu posso imaginar que, inclusive, Joinville e Blumenau, duas citadas pelo senhor aí em Santa Catarina, se vai passar o pente fino, como se diz, a gente vai encontrar o específico próprio de cada um daqueles que vieram, colonizaram, iniciaram a cidade. Isto é muito bonito, porque é uma marca da colonização alemã e de outras também, né? De unir-se, de manter seus costumes, de buscar as suas origens e de um certo modo, uma expressão talvez que às vezes pode ser mal interpretada, mas lutar por ela, quer dizer, nós somos sim de origem alemã e nós queremos conservar aquilo que nos trouxe até aqui, né? E Santa Catarina tem, de fato, esse lado muito, muito forte, muito bonito, inclusive na língua alemã, que o Rio Grande do Sul, em alguns lugares, já acabou perdendo há muito tempo, né? Sim. Eu me permitiria, e é uma teoria que eu estou me aprofundando cada vez mais, eu tomei e tive a coragem, quem sabe, de colocar uma nova palavra em toda a imigração alemã para a cidade de Joinville, que eu chamaria como uma imigração imobiliária. Hoje, o que é a palavra imobiliária?
É um grupo de capitalistas que se formaram na cidade de Hamburgo, na pessoa de Christian Matthias Schröder, que é a família Schröder é uma família tremendamente rica desde já do século XV, que domina o comércio de navegação. E se o senhor olhar esses 20 capitalistas, mais as empresas de navegação, que tiveram enormes lucros no transporte, que todo o negócio da cidade, da colônia de Joinville, se for olhar, tem o lado, logicamente, romântico, tem o lado desfiador, no sentido o que eles encontraram no começo, mas, no fundo, é uma colonização puramente imobiliária. É como, mais ou menos, vende-se uma chácara, só que as propagandas que são colocadas pelos capitalistas que formaram essa sociedade, que chama-se Sociedade de Colonização Hamburguesa de 1849, que depois tem a história da compra dessa área, que nós já vamos falar, que é a colônia Dona Francisca, sim, sim. que é um dote recebido da princesa Dona Francisca, filha de Dom Pedro I e da Leopoldina, da casa dos duquesa de Leopoldina, dos Habsburg. Muito bem. Quando você forma uma mobiliária, eu vou provocar um pouco esse sentido. O que você procura? Você diz, olha, tem um terreno, a terra é fértil, quer dizer, naquela época tinha que se falar a parte, o que o terreno dava. Sim. O que os alemães, grande parte, já não tinham mais, porque as terras estavam exauridas, as más colheitas, a grande vantagem climática no Brasil, de quase se obter no mínimo 2, até pode ser 4 colheitas. Esses capitalistas, então, formaram folhetos de mais ou menos com figurinhas, com ruas abertas, com estradas abertas, cachoeiras. E quando eles chegaram aqui, os primeiros, não tinha nada disso. Então, esse é o lado triste. Mas e tem os 2 primeiros 3 anos, cujo o domínio é de suíços, de língua alemã, do canton de Schaffhausen, no norte da Alemanha, que foram banidos do seu país, quer dizer, a sociedade comunitária que mantinha essa pessoal pobre preferiu vender ou pagar as passagens para esses pobres e se livrá-los, tá? Esses eram os verdadeiros colonos. Mas, como lhe falei em seguida vêm pessoas de alto nível cultural, que mudam totalmente a configuração. Mas, voltando, uma imobiliária, vende-se, põe um canteiro com florzinhas, diz que já tem rua aberta, e tudo isso não aconteceu no primeiro instante. Respondendo à sua pergunta, o maior parte contingente para a colônia chamado Dona Francisca, que tem um tamanho de 25 léguas quadradas, isto é mais ou menos 1.898 quilômetros quadrados, que vai da Bahia de São Francisco, que é o porto de São Francisco, por onde que eles vieram, até o rio Itapucu. Então, Itapucu é onde a cidade de Jaraguá do Sul. Hoje, a colônia Dona Francisca, ela é composta não só por Joinville, porque aí começou os desmembramentos das épocas depois de 30, 40, 50 anos. Mas podemos mencionar como Campo Alegre, São Bento do Sul, Guaramirim, Schröder, Jaraguá do Sul, são cidades que nasceram sob o domínio da colônia Dona Francisca. A tal ponto que eu me permito chamar de imobiliária, porque essa imobiliária existe até hoje, em Joinville, um escritório. Existem terras devolutas
Sim. Terras devolutas, que estão no nome deles ainda. Logicamente, mudaram os sócios. Essa empresa, devido à crise financeira mundial dos Estados Unidos em 1837, chegou na Alemanha propriamente no final de 1852, 53, e pegou também, logicamente, a Associação de Colonização Hamburguesa de 1949, que em 1860 vai à falência. Mas vai à falência por mal aplicações financeiras nos Estados Unidos. Isso é histórico rápido, assim colocando. Sim. Nós, olhando, vamos dizer, os 3 estados do Sul, a nível de Brasil, eles carregam, de fato, para quem mora de São Paulo para cima, a ideia de uma unidade muito forte em torno da germanidade. Agora, quem é do Sul, como no meu caso, e já morei em São Paulo, morei no Espírito Santo e a gente viajou por outros lugares aí no Brasil, sempre é essa visão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como se a gente pudesse dizer que é tudo a mesma coisa. E a gente sabe das diferenças, e o senhor está pontuando algumas muito, muito interessantes e muito importantes aqui dentro, né? Mas eu acho que o que é comum, é uma pergunta, mas ao mesmo tempo eu meio que empurro assim o que eu tenho ouvido também de outros, que o que há em comum em todas essas diferentes áreas de colonização, independente também de onde tenham vindo e onde tenham se estabelecido, é o aspecto comunitário, o aspecto familiar, o aspecto de preservação da língua, dos costumes e da tradição. E aí eu quase chego a dizer que dos 3 estados, mesmo que sejam identificados dessa forma de São Paulo para cima, Santa Catarina, eu creio que conseguiu conservar mais esta tradição, esse lado germânico ainda vivido hoje em vida familiar e comunitária. Agora, se eu não estou certo, eu estou perguntando para a pessoa que tem a resposta certa, seu Mário. Certo. O senhor colocou exatamente independente se for Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e demais estados pelo senhor mencionados, algo existe de comum nos alemães, de etnia alemã. O que, em termos alemães, fala-se do Deutschtum, quer dizer, as propriedades que este povo possui. E eu poderia mencionar, e isto tudo nasce já em 1500 e pouco, na reforma das igrejas. Podemos pegar como 1517 por Lutero e por 1534 por João Calvino. Eles trazem uma mudança que é incutida no povo alemão que permanece até hoje. Em todas as cidades, nós encontramos uma coisa em comum, apesar de ter muitas diferenças, mas algo existe, desculpe, enraizado, que são cantorias e danças. Depois nós temos a obrigatoriedade que nossos pais nos introduzem, leia livros. Logicamente, hoje a internet traz outro aspecto, mas não deixa. Os livros que nós hoje lemos na internet eram livros antigos. Buscar o conhecimento. Exatamente. Tiro, boliche, fazer ginástica, caridade, recursos financeiros. Nesse sentido, o que é o que nasceu agora na internet, que é a palavra não é invenção, mas isso é o Deutschtum, é o corporativismo. O que é que nasceu no Rio Grande do Sul, a Sicop, Sicredi, etc. São todos da onde que nasceram eles? Sim, nasceram no Rio Grande do Sul, certo? Então tem proteção à saúde, a criação do batalhão de bombeiros voluntários. Joinville, por exemplo, possui a sociedade mais antiga de corpo de bombeiros voluntários do Brasil, fundado em 1854.
a escola obrigatória até 13 anos. Isso é uma coisa que isso vem. Se o senhor ler ou uma vez entender, principalmente o Lutero e o calvinismo, o Lutero tem uma configuração. Ele se rebelou, logicamente, da forma como a igreja estava sendo dirigida em comprar o céu, comprar um lugar, pagando-se. Enquanto que os calvinistas já são mais do fundo religioso, dos sacramentos, entre uma e outra. Mas eles se fundem, tudo isso. E isto trouxe essas todas as características que eu falei. Outra coisa, tecnologia. Até hoje, no mundo inteiro, Made in Germany é uma expressão respeitada em todos os sentidos. E aí nasce, no seio da comunidade, nesses 100 anos, 130 e poucos anos, 150 e poucos anos de Joinville, 130, 150, aliás, 150, enorme, o maior polo industrial do sul do Brasil, com o maior PIB, ainda ontem saiu pelo IBGE, o maior PIB do estado do sul do Brasil, tirando-se a capital, logicamente, Porto Alegre e Curitiba, é Joinville. E se você olhar quem são os fundadores, são alemães, que começaram do zero, com a vontade de fazer as coisas. Por exemplo, os primeiros colonos vieram com as enxadas. O terceiro navio, que ainda veio em 1851, já veio com arados. Olha. Quer dizer, introduziu uma tecnologia na Muito época que não era conhecida da Alemanha. Era isso que eu queria expor dentro da sua, eu acho que, pergunta. E importante lembrar que, independente, de novo, da origem, de onde vieram, para onde foram, essas características de amor ao trabalho, dedicação à família e à vida comunitária, e o senhor citou paralelamente a cooperativa, seja ela de cunho familiar, de vizinhança, de formarem um nicho quase que também de proteção, porque não falar o idioma numa terra onde você está e poder ter à sua volta aqueles que o entendem e a quem você entende também é uma forma de cooperar um com o outro. E isso eu acho que é uma marca bonita que se ressalte aqui, sem diminuir obviamente, qualquer outra etnia, porque o Brasil é multiétnico e outras etnias colaboraram, o senhor citou antes suas viagens por outros países também, ela é comum e, aliás, onde o progresso aconteceu, com certeza, na raiz estava a vontade de trabalhar. Isso não é nenhuma demagogia, é uma verdade que faz parte da nossa história, e isto acho que tem que ser lembrado e muito bem colocado também. Santa Catarina é um exponencial nesse sentido. E o senhor, que já está desde 2000 em Curitiba, provavelmente já tem visto também que o Paraná segue muito bem esse caminho. Só que no Paraná, a impressão que eu tenho daquilo que eu conheço, desde o litoral até o oeste, a diferença no Paraná, e por ser um estado maior em termos geográficos também, e por muitas outras etnias mais, se eu entendo bem, do que Santa Catarina, não tem talvez alguns pontos assim tão claros onde se possa falar da influência germânica, como o senhor acabou de citar algumas cidades aí, mas principalmente Joinville e Blumenau. Estou certo na minha dedução, seu Mário? Está correto, está correto. Logicamente, olhando de forma cronológica, falando assim cronologicamente aqui no estado de Santa Catarina, a primeira colonização governamental, que foi propriamente incentivado pelo governador da província de Santa Catarina na época, foi a cidade de São Pedro de Alcântara, certo? São Pedro de Alcântara fica
34 quilômetros para dentro de Florianópolis, mais ou menos. E dali veio, como lhe falei, vieram alemães, colonos, que foi pago pela passagem pelo governo brasileiro. As terras foram cedidas pelo governo brasileiro, certo? Porque as terras que foram cedidas pelo governo brasileiro, elas vão até 1850, quando Dom Pedro I assina a Lei das Terras. Quer dizer, a partir de 1850 não existe mais terra gratuita, existe terra que seriam pagas de forma a ser combinadas, vamos falar assim, certo? Mas a primeira colonização de Santa Catarina são São Pedro de Alcântara, perto de Florianópolis. O local que eles colocaram era totalmente impróprio para a cultura. Coincidiu ainda que no período que eles chegaram, em 1829, intempéries de 2 períodos eram terrenos acidentados, a tal ponto que eram da maioria da cidade de Bremen. Mas eles começam, em função dessa dificuldade porque eram colonos, eles tinham que se sobreviver, e ganharam pouco, apesar de ganharem o terreno, mas ganharam pouco apoio em seguida do governo brasileiro, certo? Do alemão, de uma vez que não. Então, era do governo brasileiro, mas receberam pouco. Com todos esses lados infelizes, esse número de pessoas que foram para São Pedro de Alcântara começaram a distribuir por lugares muito parecidos, que foram primeiro chamados a Colônia da Vargem Grande, Santa Isabel e Teresópolis. E são todas elas são propriamente na região, tudo é uma diferença de 30 a 40 quilômetros de São Pedro de Alcântara e de Florianópolis. Mas hoje, essas cidades propriamente são dali, nasceram algumas reimigrações para outros lugares, e, entre outras, tanto para o Rio Grande do Sul, quer dizer, mas não se formou uma colônia especificamente caracterizada por germânicos. Eles estão levantando e procurando novamente levantar esse trabalho todo de que foram os alemães os primeiros que vieram para lá. Existe um livro recém-lançado, que eu não obtive ainda, mas que conta toda essa história. Já no Paraná, sim, a primeira cidade, perguntando agora a sua pergunta específica, sim, no Paraná, a primeira cidade é de Rio Negro. A cidade de Rio Negro também ela é propriamente de 1829, e que também vem da região do Mosel, da região de Mosel. Quer dizer, chama outros alemães com outras culturas e também governamental, tá? Mas pelo menos ali se cria uma organização que até hoje é festejada, é culturada. Sim. Dali, a segunda cidade é Curitiba, que não existe uma imigração para Curitiba. Ninguém sai da Europa e diz, lembrando-se que eu estou falando no período de 1824 a 1914, antes da Primeira Guerra Mundial. Muda tudo depois da Primeira Guerra Mundial, muda tudo de novo. Lá, quem são os que vêm? São propriamente da colônia Dona Francisca, que chegam, encontram uma infraestrutura muito péssima daquilo que foi prometido, e, em função de que Curitiba já ter uma estrutura de cidade, e o clima. Lembrando-se que Joinville e Blumenau são cidades, mesmo que no sul, mas são cidades climaticamente muito úmidas e muito calor. Já Curitiba, que fica a 800 metros, né? uma altura média,
já tem um clima bem mais europeu. Então, Curitiba, propriamente pode-se dizer, é uma colonização espontânea e não organizada. Daí depois, em Curitiba, são todos jovens. Lapa, em 1878, aí depois Entre Rios, que são Palmeiras, 1835, Rolândia, Marechal Rondon, que nascem de uma colonização privada interna, inglesa, mas ela também traz muito mais alemães do que ingleses. Né? Interessantemente, é essa aí. Né? E, por último, temos agora, bem recente, de 1955, a cidadezinha em Palmeiras chamada Entre Rios, e essas todas têm origens diferentes. São origens de menonitas, dos Donauschwaben, do Volga-Schwaben. Quer dizer, Volga é aqueles alemães que foram para a Rússia, voltam para a Alemanha, e da Alemanha vêm para o Brasil. Colônia de Wittmarsum muito forte, né? Exato, Wittmarsum, exatamente isso aí. Né? Sim, não, o que é interessante no que o senhor coloca, seu Mário, só para não perder, é exatamente o espírito migratório que continua acompanhando o alemão aqui no Brasil. A gente nota em distâncias menores que sejam, mas parece que a vontade de sempre ter a possibilidade de algo melhor acompanhou esse pessoal. Até, quem sabe, no fundo está o fato daquela ilusão que foi vendida, inclusive para quem comprou terra. Quer dizer, ele comprou o que não lhe foi vendido, ou lhe foi vendido o que ele não comprou. Né? As governamentais, depois de 1850, o governo brasileiro incentivou muito a imigração, mas eles tinham que pagar. Só que o pagamento geralmente era a forma seguinte: a passagem, mais estadia e mais as promessas que vinham, seriam pagas pelos seus trabalhos, mas eles ficariam futuramente donos de sua terra, que era o sonho no novo mundo, ter a sua própria liberdade, de ter uma coisa assim. Nós não podemos esquecer que na Alemanha, até 1804, tinha a chamada lei Leibeigenschaften. Quer dizer, a Leibeigenschaften poderia ser traduzida pela servidão. Servidão, a diferença entre os escravos, escravidão e servidão é a seguinte: na servidão, as pessoas não eram vendidas, mas elas tinham que obedecer, não tinham direito a ter escolhas. Elas serviam, como o próprio nome diz, servidão, aos seus proprietários de terra. Então, em Schleswig-Holstein, em todo o norte da Alemanha e toda a Alemanha, essa Leibeigenschaft, a lei da servidão, morre lá depois da saída propriamente ou entrada do Napoleão na região atual da Alemanha. E pouco se fala, ou pouco se escreve, ou eu pouco li, é que o período de maior desenvolvimento e maior felicidade do povo alemão foi quando esteve sob o regime do governo de Napoleão. Sim. Por quê? Égalité, fraternité, igualdade, quer dizer, fraternidade, foram temas que eles guardaram. E quando Napoleão perdeu e eles voltam, né, novamente para a mão dos feudos e príncipes, eles se sentem propriamente perdidos. Eles querem uma nova situação. Eles querem uma liberdade. Né? Então, tudo isso... tudo isso faz que o alemão emigra. E nós não podemos esquecer uma coisa: se para o Brasil, num todo, vieram 2 milhões... agora estou falando, mudo meu espaço. De 1800 até o final da Segunda Guerra Mundial, entraram mais ou menos 2 milhões... 200 e poucos, mais ou menos uns 2 milhões de alemães no Brasil. Mas para os Estados Unidos é quase 8 a 10 milhões.
sim, que ofereceram lá e tinha o sonho americano maior. e as Mas tem oportunidades. eu queria dizer o seguinte: existem coisas negativas que vieram a ser positivas. Por exemplo, Joinville passou por 16 anos propriamente como uma república. Quando como eu lhe falei, as pessoas de alta cultura viram que não recebiam aquilo que eles tinham prometido pelo vendedor do terreno e pelo governo brasileiro, o que eles fizeram? Eles elegeram, e Joinville foi propriamente uma república, entre aspas, por 16 anos, eleito pelo povo. Quer dizer, eles dirigiram, eles mesmos fizeram vir os pastores, construíram as igrejas, tudo com aspecto associativo e corporativismo. Certo? Então, isso estava incutido neles. E isto faz que no estado de Santa Catarina tem cidades, por exemplo, a cidade considerada mais alemã do Brasil é Pomerode. Uhum. A cidade mais austríaca, tirolesa do Brasil é Três Itilhas, já no interior. Aí já é Birama, no interior do estado de Santa Catarina. Né? Então, isto fez que, como não funcionou o apoio prometido, eles tiveram que pôr a mão na massa. E havia gente qualificada para fazer isso. Sim. E a maioria eram liberais e com alta formação de cultura. Eu vou tomar um exemplo. Joinville tomou assim um impulso com o prefeito de Glauchau, que foi condenado à morte por ser liberal, certo? E que veio depois para Joinville. Ali foi depois eliminado a pena de morte, ele teve só a prisão perpétua e depois ele conseguiu vir para Joinville. Ele cria uma cultura, cria jornais, o segundo jornal mais antigo do Brasil em alemão, o Colonist, né? Editado em Joinville, que só parou depois na Segunda Guerra, em 1938, com a lei de Getúlio Vargas. Né? Então, tudo isto do negativo ficou positivo, certo? Que permaneceu essa forte cultura e de cooperativismo e associativo nas cidades de Santa Catarina. Por isso, a escritora que eu leio muito e me aprofundo nas suas trabalhos é a Giralda Seifert, uma das mais renomadas escritoras e pesquisadoras da imigração alemã. Ela escreve que as colonizações mais exitosas foram as particulares de Colônia Dona Francisca e do Dr. Blumenau. Daria para dizer que este espírito que está aí por trás de se unir, de lutar, de buscar seus direitos, mas de fazer com que esses direitos valham para o todo, quer dizer, a questão comum, poderia ser o maior legado, talvez, desta vinda dos alemães, independente de como vieram, se por ação governamental, se comprando seus lotes, e nessa longa história já em Santa Catarina, seu Mário. Um legado, de fato, não? É um legado, de fato. Mas nós não podemos esquecer que tem um lado puramente comercial em tudo isso. Certo? Primeiro, como eu falo, me permito usar novamente a palavra imobiliária, e Joinville veio com o objetivo, porque quem é o fundador? É o famoso senador Christian Matthias Schröder, que tem um escritório, já tem escritório no Rio de Janeiro, e cria esta região como futura fornecedora de exportação de produtos para a Alemanha. Já Blumenau, o Dr. Blumenau, não tem o espírito de colonização no princípio. Ele quer já reunir os colonos que já existiam na região do Vale do Itajaí e que monta propriamente uma casa mercantil que reúne propriamente uma cooperativa que fornece a ele e ele exportava para a Alemanha. Depois lhe vem
a ideia de fazer uma sociedade com um tal do senhor Hakrat, de fazer também uma imobiliária. Mas o princípio é diferente. Joinville sempre foi para a colonização agrícola e Blumenau mercantil inicial, certo? Sim. Então, essa tem uma diferença disso. E lembrando que o Dr. Blumenau é da região da Saxônia e prussianos e saxônicos sempre foram antagonistas. Seu Mário, muita história. Eu vibro quando pessoas não apenas se aprofundam, conhecem, mas têm essa liberdade e a franqueza de colocar as coisas como o senhor está colocando aqui. Uma conversa muito gostosa. Tenho certeza que nossos internautas gostariam que nós fôssemos adiante, mas como tudo, né, temos o tal do relógio que nos diz que está na hora. Exatamente. Eu quero agradecer a sua disposição de nos receber para essa entrevista e de estarmos online para essa conversa. Muito obrigado, o senhor com certeza está enriquecendo estas entrevistas que estamos fazendo, tentando recuperar a história que, com tanta história que já foi escrita, ainda com certeza deixa sempre de fora alguma coisa, mas aquilo que vai nos movimentar nos 3 anos que estão para frente é dizer como é que nós podemos reescrever ainda algumas coisas até o bicentenário. E se nós não o valorizarmos, outros não o farão por nós, né, seu Mário? Exatamente. Então, é uma responsabilidade, uma herança, é um legado que recebemos e, de novo, com essa multiplicidade de etnias que temos no Brasil, ninguém despreza ninguém, mas também ninguém pode desprezar a sua própria origem, e nós estamos fazendo isso. Seu Mário, uma palavra final que o senhor gostaria de deixar? Nós, com certeza, vamos prezar muito um último momento seu antes de encerrarmos. Senhor Mário, eu agradeço primeiro a oportunidade de expor a forma como eu vejo a imigração alemã no Brasil. Sou estudioso, faço isso como hobby e não como profissão, certo? E coloco-me à sua disposição para futuras, onde que podemos falar só sobre um tema. Podemos falar sobre o seu tema, por exemplo, a imigração da história de Joinville tem nuances e aspectos que diferem, como já mencionou, bastante grande, e me coloco à sua disposição para futuras, se desejarem assim, escutar um pouco mais da história de Joinville, principalmente. Esperamos que a conversa de hoje tenha sido proveitosa, inspiradora e motivadora, e assim será a cada semana. Estaremos nas sextas-feiras à noite, às 20 horas, lhe trazendo um podcast inédito. Mas, se você não puder assisti-lo na sexta-feira à noite, não faz mal. Você pode ver e ouvir quando quiser. Basta acessar os nossos canais, o YouTube, nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site vivabem.inf.br. Até a próxima semana.